Boa noite a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus sempre se faça presente junto a todos nós. Para o dia de hoje, para o nosso estudo, nós procuramos trazer informações de obras de um espírita lá da região de Bauru, no estado de São Paulo, sabe? O Richard Simonetti, um grande batalhador, né? Que tem alguns livros editados, mas o importante, que sempre trabalhou em nome da doutrina, da causa, e sempre com temas, né, voltados para a família. E nós tiramos algumas informações, sabe, de um dos livros dele. O livro chama Não Pise na Bola. E procuramos, então, montar esse estudo, né, para nós percebermos como que é a nossa caminhada aqui por esse planeta, né? E vem, né, o Simonetti a nos dizer que a nossa caminhada, a nossa encarnação, geralmente, ela se inicia na fase da adolescência para a maturidade. Ele não esqueceu a infância, não. Ele colocou a infância como uma adaptação. Os primeiros contatos que nós temos, né, quando partimos do mundo espiritual para uma nova encarnação. Então, mas o tema dele, né, ele procurou realmente trabalhar nessa fase. Adolescência para a maturidade. Ele focou realmente o trabalho dele nesse tempo, né? E o porquê? Então ele começa lá, por que nós estamos aqui encarnados? Por que nós aqui estamos com objetivos? E qual será esse objetivo real que cada um de nós tem nessa nossa encarnação? E esses questionamentos, né, na época da adolescência, se faz muito presente, né, nesses jovens. Nós que já somos pais, nós vemos a passagem dos nossos filhos nessa época. Quantos questionamentos, quantas inseguranças eles têm, né? E o Simonetti vem nos dizer como que será o comportamento desse jovem, né, na sua fase que ele vai enfrentar a sociedade. Lá no seu início, enfrentando a vida escolar, como que será o comportamento? Ele está saindo de sua casa, do seu meio familiar, né? Como que será o comportamento dele e a aceitação daqueles colegas, daqueles que vão conviver com ele no meio escolar? E continua a dizer, chegará o tempo que vamos sair da fase escolar, vamos fazer opções pelas nossas profissões. E qual será aquela profissão que nós vamos realmente optar? Será aquela que vai nos trazer lucros imensos, né? Para não termos problemas na continuidade da nossa vida? Ou será aquela profissão, né, que nós vamos nos basear mais nos nossos talentos, naquilo que nós gostamos realmente de fazer? Qual será a nossa opção? A nossa vida afetiva. Como será que ela vai se transcorrer? Como será que vai ser no namoro? Como será quando vamos enfrentar a condição sexual? Como que será o nosso casamento? Como vamos nos comportar, né, na criação de uma família? Qual religião que nós vamos optar para melhor nos auxiliar? Então são dúvidas, meus irmãos, que no decorrer da nossa caminhada, dúvidas essas muitas vezes devido à insegurança que nós temos frente àquelas pessoas, né, que estão ali nos atendendo, que nos acolheram para mais uma encarnação, né? Nós não sentimos, talvez, aquela confiança que deveríamos sentir naquelas pessoas. Então, por que disso? Porque nós achamos que essas pessoas são pessoas simples, pessoas ingênuas, né? Pensamos que estão deslocadas do tempo, que não acompanharam o avanço da tecnologia. E aí, as dúvidas se afloram. Nós temos que entender que essas pessoas, por serem mais velhas, sempre, né, para os adolescentes, vão estar fora da moda. O adolescente pensa de um modo, né? E os adultos visam algo mais concreto, mais para um futuro. E o adolescente está visando mais o hoje, o agora, sem se importar com a sua caminhada. Quantos problemas, meus irmãos, podem ter certeza que seriam resolvidos? Quantas dificuldades, dores e sofrimentos nós teríamos evitado com a nossa aceitação de uma boa convivência familiar? Local esse que foi preparado desde lá do tempo que nós estávamos para vir encarnar, reencarnar, melhor dizendo, né? Foi preparado aquele ambiente. E nós, muitas vezes, ficamos aí sem saber como nos comportar, não aceitando aquilo que eles querem passar para nós. Como dizem, estão fora de moda, não avançaram no tempo. Então a humanidade está aí a desperdiçar, né, muita coisa boa. Muita dificuldade seria evitada. Muitas frustrações e angústias não chegariam para nós se nós procurássemos entender aqueles que queriam nos orientar e que querem, ou que estão mesmo assim nos orientando, né? O nosso lar,
né, a família composta, ela foi ali, vamos dizer assim, feita para ter um clima onde nós começássemos a aprender a amar, a perdoar. Foi tudo montado ali para que isso acontecesse. Mas nós, no tempo da adolescência, a nossa rebeldia não deixa que a gente possa entender. Uma coisa nós podemos afirmar: o Criador, ele nos coloca nesse ambiente porque é ali que está todos os atributos necessários para as mudanças que nós temos que executar, visando a nossa melhoria espiritual, para melhor servirmos ao nosso propósito, a proposta da encarnação, e para continuarmos o nosso caminho até chegarmos à seara do Mestre Jesus. Vemos então, meus irmãos, que como Simonete, como nós lemos a literatura espírita, uma grande preocupação com o distanciamento que está ocorrendo no seio familiar. Isso é uma verdade, né? E trazemos uma pequena história, sabe? Voltada para nos despertar, para mostrar que a família é importante e que nós temos que realmente perceber coisas que o Criador nos dá e que nós, muitas vezes, não damos importância. Estava um jovem, sabe, a questionar um sábio, um velho, e vivia lá o jovem discípulo a dizer que frente aos caminhos que ele vinha percorrendo, ele não tinha jeito, né, de manter a sua, vamos falar, o seu foco de uma maneira real, porque não sabia como se comportar. E ele não via isso como uma forma de que ele pudesse caminhar com honradez, podemos assim dizer. Muitas das vezes, nós entendemos, né, que só seremos vencedores, que só vamos alcançar destaque se realmente nós tivermos valores materiais acumulados. Este também era o pensamento do jovem. E o sábio, então, para mostrar, dar uma lição a ele, né, frente às suas colocações, pega uma das mãos do jovem e fala: seu problema, né, é valores monetários, não é? Então vamos negociar. Você me empresta essa sua mão, eu vou cortar ela e te dou 10 mil reais. E o jovem se assusta e retira a mão. Isso não pode acontecer. De repente, o sábio vem e pega a mão esquerda dele e fala: a mão esquerda você quase não utiliza. Não podemos cortar. E o jovem fica cada vez mais assustado. O sábio continua ainda com a insistência. E se por um acaso, se eu lhe der 20 mil reais, você não teria condições de fazer a doação de um de seus olhos? Aí ele fica apavorado, né? E o sábio vem calmamente lhe dizer: olha, meu irmão, você tem uma riqueza imensa que foi dada pelo Criador. E você não está sabendo utilizar tudo isso, não está valorizando tudo isso, está revoltado contra aquilo que Deus lhe deu. Mas aí o jovem diz: mas isso não tem preço que pague. Por que ele vem a dizer isso? Porque querendo ou não, sabe, lá no fundo, no nosso inconsciente, nós sempre queremos preservar aquilo que o Criador nos dá. Muito embora, às vezes, não imaginamos a importância que tem o nosso corpo, para que possamos realizar as tarefas que nos compete realizar nessa nossa caminhada. Exemplo, né? Muitas vezes pesado, grosseiro, mas nós, quando encarnados, muitas vezes nós não sabemos avaliar a riqueza que nós temos, os talentos que são colocados para todos nós, para fazer algo por nós e pelo próximo. Nós não avaliamos isso, né? Por isso, meus irmãos, é que nós somos colocados naquilo que foi abençoado pelo Pai, que é a família. Local onde vai nos assistir, local onde vai nos orientar, local onde vai nos mostrar as situações por que nós vamos passar nessa nossa caminhada. E se assim não fosse, nós iríamos talvez perecer. Por quê? Porque nós já trazemos muitos distúrbios, muitos desequilíbrios de encarnações anteriores. E se nós não formos bem acolhidos, amados, como que seria mais essa reencarnação para todos nós? Estaríamos sujeitos a mais uma falha, ou não iríamos progredir tanto quanto deveríamos progredir. As primeiras orientações, né, dos jovens, como bem o sabemos, está na competência da família. Se bem que isso, as famílias hoje pensam que a educação dos jovens deve ser dada pelas escolas. É uma realidade, meus irmãos, isso acontecer. Mas nós bem sabemos que isso é competência nossa, de pais. Porque é ali, dentro do lar, que vai acontecer os atos e ações que vão nos ajudar na reconciliação dos nossos erros do passado. É aquele clima que se forma ali, onde é criado aquele clima de união, o clima de amor, de amizade,
o clima de confiança, com a participação, querendo ou não, de todos os elementos que compõem aquela família. Uma coisa que nós não podemos esquecer, que quando essa família nos acolhe, que quando nós temos todo aquele respaldo para o nosso crescimento, eles vão nos direcionar também para uma religião, para nos mantermos, querendo ou não, com o contato com o Pai. E qual religião será a melhor para que sejam colocados os nossos filhos? A opção é aquela que nós já temos, nós, de várias religiões, levar os nossos filhos junto conosco, para aprender ali os valores morais, para aprenderem, querendo ou não, aquilo que o Evangelho do Mestre Jesus nos deixa, esse legado que Jesus deixou para todos nós. Podemos afirmar, então, que a melhor religião é aquela que vem preencher os nossos vazios, vem preencher as nossas dúvidas. Essa é a melhor religião, aquela que está atendendo, né, as minhas dúvidas e aquele esclarecimento que eu estou buscando. Como religião, eu que estou há um bom tempo na doutrina espírita, eu só posso indicar o espiritismo. Por quê? Porque eu vejo nela uma grande preocupação com os laços familiares, a união dos elementos. Se faz necessário que isso aconteça, porque um tem que puxar a mão do outro. A família está junto ali, tá certo, temos, né, se você ler livros espíritas, você vai ver certas colocações, que muitas vezes nossos desafetos estão ali no nosso lado, mas nós temos que puxar a mão uns dos outros, né? É assim, e a doutrina espírita aí está, nos ensinando a tudo isso, nos orientando a manter dentro dos nossos lares a harmonia, a troca de ideias, informações para um bom relacionamento, relacionarmos melhor na sociedade que nos acolheu, aonde todos, quando acolhidos dentro da família, vão ser direcionados para as forças do bem. Essa é a finalidade da família. Assim, quando surgem dúvidas, problemas, a quem que nós vamos recorrer? É os nossos familiares. No nosso caso, nós temos a doutrina espírita que nos traz muito esclarecimento, muita orientação para alcançarmos os resultados positivos nessa encarnação. Isso, apesar dos problemas, das barreiras, que nós temos que ter consciência que vamos enfrentar nessa nossa caminhada. Mas seremos orientados pelos familiares. No caso, a doutrina espírita tem essa proposta, está aí sempre auxiliando para que nós possamos ter uma caminhada, não digo serena, mas consciente, né, frente àquilo que temos que fazer. Os conceitos espíritas, né, mostram o trabalho que deve existir dentro dos nossos lares, abrangendo, por exemplo, o perdão. Dentro da nossa casa, sempre vai haver um atrito, uma discussão, ideias diferentes entre pais, filhos e irmãos. E isso, muitas vezes, pode gerar o quê no seio familiar? Rancor, mágoa. E onde melhor de que isso seja tratado do que dentro da nossa família, né? E se fizermos assim, estamos dando condições de existir algo muito eficiente, que será o diálogo entre pais, filhos, irmãos, troca de ideias. Nós não somos donos da verdade, nem pais e nem os filhos. Tem que se conversar para chegar a um bem comum. E isso é importante dentro da família, porque vai criar algo que se chama respeito mútuo. Eu vou respeitar meus filhos e eles vão me respeitar. Isso é gerado dentro da família. Depois nós vamos sair para enfrentar a sociedade. Temos que aprender a respeitar o nosso próximo. É criado dentro da família. E criando o respeito mútuo, o que vai acontecer? Está gerando naquele ambiente ali algo muito importante na nossa vida, que se chama confiança. Confiança no próximo, confiança no meu pai, confiança nos irmãos, confiança naqueles que convivem comigo. É importantíssimo, meu irmão. Colocando, né, assim, o amor presente, fazendo, né, que quando os problemas venham a surgir, tudo vai se tornar mais fácil. Porque quando o amor se faz presente, tudo se é amenizado, querendo ou não. E quando o rancor, o ódio, oriundo, né, de outras encarnações se apresentar, e pode ter certeza que se apresenta, viu? Se não hoje, amanhã. Nós percebemos isso entre os nossos filhos, entre até pai e mãe, né? Na nossa família, de um modo geral, isso se apresenta. Porque, querendo ou não, somos desafetos de outras encarnações, né? E as melhores condições de bloquear tudo isso, né, são os valores que vamos adquirindo dentro do nosso meio familiar, dentro da religião que nós fazemos a opção. No nosso caso, temos aí os nossos bons espíritos que estão sempre aí a trazer mensagens, né? E essa vasta literatura espírita, gente, quanta coisa boa nós encontramos. Nós encontramos os remédios realmente que vêm limpar a nossa alma.
com conceitos trazidos pelo Mestre Jesus. É o que nós estamos precisando. E isso nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita. Isso nós vamos encontrar dentro da nossa família. Nós não podemos deixar que as famílias se desestruturem, não, meus irmãos. Temos que trabalhar isso daí. E é uma das brigas, né, da doutrina espírita. No desenrolar da nossa vida, nós vamos ver, vamos perceber sempre a insistência, né, dos nossos pais em aconselhar, em mostrar caminhos. Mas por que eles fazem isso? Eu tenho livre-arbítrio. Eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Mas é porque eles caíram em muitos males e erros e não querem que os seus amores possam cair também. Mesmo velho, sabe? Eu já tenho 73 anos, meus irmãos. Meu filho mais velho tem 45, mas é meu menino. Então, é isso daí, são sempre crianças para nós. A nossa família, né, é que vai realmente ajudar a modificar esse ambiente que se formou tempos atrás, mas que, se Deus quiser, vai realmente voltar a se estruturar a família, gerando amor, gerando só coisas boas, para ajudar, né, os nossos eternos pequenos a caminhar com serenidade. Essa, meus irmãos, é a importância, o valor das boas orientações que a religião, que os pais procuram passar para todos nós, para que nós possamos manter equilíbrio, para que nós venhamos a praticar os direitos e deveres com os nossos irmãos de caminhada, para que essa nova geração que aí está se formando possa aproveitar o mundo regenerado que está aí se aproximando ou já está acontecendo no nosso meio e praticando aquilo que Jesus pede para todos nós, que é o amor fraterno, o amor entre todos nós. Apesar do nosso livre-arbítrio, né, onde achamos que podemos fazer tudo o que nós queremos, nós bem o sabemos que nós vamos encontrar pessoas que exercem um certo controle nesse nosso livre-arbítrio. Por que disso daí? Porque nós vivemos em sociedade. Sociedade tem regras, tem normas, tem leis. Uma hierarquia que tem que ser observada. E nós, querendo ou não, são situações que nós temos que entender e aceitar. Porque senão, vamos ser como eremitas, viver sozinhos. E não podemos. O Pai criou, né, a todos nós para vivermos em coletividade, para trocarmos ideias, trocarmos os nossos talentos. Isso nós podemos chamar de interação com os nossos companheiros de caminhada, onde vamos aprendendo a dominar os nossos impulsos que se manifestam. O Fabinho, quarta-feira passada, ele falou sobre esses impulsos, os perigos que muitas vezes, se nós não contermos os nossos impulsos, podem trazer situações de desconforto para todos nós, traumas para todos nós. Então são situações para nós aprendermos a isso, a controlar esses nossos impulsos. E é assim que nós vamos nos preparando espiritualmente para nos livrar dos males, dos vícios, que querendo ou não ainda carregamos no nosso íntimo, né? Trazendo para junto de nós hábitos novos, como paciência, tolerância, coisas que nós estamos ainda necessitando. Aprendendo a utilizar a empatia, né, nos nossos relacionamentos com o próximo. É muito importante, né? Nós muitas vezes ficamos a julgar, apontando os dedos, né? Mas não nos colocamos no lugar dele para ver o porquê daqueles pensamentos, daquelas ações que estão sendo praticadas. Nessas condições, estamos aí, nos preparamos para ser criaturas melhores. E como diz o Evangelho, né? Só pagam as dívidas aqueles que cultivam a paz. Em estado de guerra, em estado de conflito, nós complicamos o nosso futuro. O homem tem que aprender e deixar de ser aquele lobo a caçar os outros lobos. Estamos aí, mais de 2000 anos, que Jesus trouxe ensinamentos grandiosos para nós. E o que é que nós vemos? Nós vemos irmãos matando irmãos. Em função de quê? Muitas vezes, por nós não entendermos a religião do outro e queremos que ele seja da minha religião. Onde está o livre-arbítrio? Muitas vezes, criamos guerra em função da cor da pele. São preconceitos que, querendo ou não, têm que ser quebrados. E a melhor forma para tudo isso é o bom relacionamento familiar, pais, filhos, deixando sempre o quê? Bons exemplos. Exemplo do diálogo, de estarmos presentes sempre nos bons e principalmente naqueles momentos maus, de conflito, de dor, que temos que nos fazer presente junto deles. E querendo ou não, esses espíritos que chegam
são colocados na nossa guarda. E tenham certeza, nós vamos responder por isso no nosso retorno ao mundo espiritual. Nos trabalhos de divulgação e esclarecimento dos ensinamentos de Jesus dentro das casas espíritas, nós sempre vamos ver, nos estudos, nas palestras, né, informações que nos são muito úteis e que às vezes a gente sempre carrega essas dúvidas. Dúvidas, por exemplo, sobre destino, provas e expiações, condições de vida, como que eu vou me comportar na minha vida, as atividades religiosas. São dúvidas, querendo ou não, muitos ainda têm. Os males e vícios que ainda se fazem presente no nosso meio. A manutenção da saúde são temas que, querendo ou não, vocês vão sempre ver dentro dos estudos espíritas, né? Destino é o primeiro deles. Será que isso existe? É muita dúvida, às vezes nós temos essa dúvida. Ele nada mais é do que aquela programação realizada para a nossa reencarnação, programação divina. Esse é o nosso destino, onde é montado o nosso caminhar. Como iremos nos comportar? Os amigos que teremos ao nosso lado para nos auxiliar. E como temos amigos, né? Se não encarnados, espirituais, podem ter certeza, se fazem presente na nossa vida para nos auxiliar. Nessa caminhada, nós passamos muitas vezes e entramos por desvios, né? Que não é aquele caminho reto para o Pai. Mas não se abale, porque querendo ou não, algo vai ser feito para nos colocar no caminho real, né? Seja através da dor, seja através do sofrimento, seja pelo entendimento, seja pelo conhecimento, né? Pela compreensão das leis do Pai, o planejamento divino vai ser cumprido. Nós não somos criaturas que vamos falhar eternamente. Podemos não cumprir tudo aquilo que foi programado para nós, mas grande parte nós vamos cumprir. Eu, por exemplo, não sou o Paulo de encarnação anterior, hoje eu sou melhor. Não sou bom, gente. Tenho muitas falhas e muitos vícios. Você também é assim. Na encarnação anterior nós somos piores. Estamos melhores hoje, mas vamos ficar melhor. Vamos trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida e vamos colocar ele em prática. Por isso é que nós estamos aí sujeitos às provas e expiações. Fazem parte desse planejamento divino que foi traçado para cada um de nós, para a nossa melhoria. Nós não estamos aqui encarnados simplesmente para os desfrutes. Nós temos que trabalhar. Nós temos que resgatar muita coisa, né, errada que nós fizemos. Mas temos ajuda. Temos ensinamentos do Mestre Jesus que estão a nos auxiliar e nos mostrar o caminho melhor. Nós não podemos ser aquele espírito embrutecido e continuar embrutecido. Nós temos tantos ensinamentos. Uma mudança, por pequenininha que seja, vai acontecer na nossa vida. Provas e expiações, né? Muita gente às vezes se assusta, mas eu vou passar por isso? Já estamos passando. Nós estamos num planeta considerado escola, mas considerado prisão também. É isso daí. E tudo que chega para nós, vemos acontecer no nosso dia a dia, no meio em que convivemos, são necessários para nós acordarmos, para nós começarmos a atuar, a agir em nosso favor e em favor do próximo. Saber que tem gente que precisa de nós e que nós, com os talentos que temos, podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo. E fazendo pelo próximo, estamos fazendo muito mais por nós, evitando muitos desequilíbrios que iriam chegar para nós. E como temos desequilíbrios, né, nas nossas encarnações, físicos, materiais, espirituais. Mas atuando nas forças do bem, meus irmãos, agindo segundo aquilo que Jesus ensinou a todos nós vamos sair como vencedores de mais essa reencarnação. As nossas condições de vida, né, muitas vezes, nós nos sentimos sujeitos àquilo que o meio está influenciando a todos nós. Quantas vezes, né, pessoas vieram conversar comigo, quando eu entro daquele portão verde aqui para dentro, parece que tudo muda. Parece que o ar é respirável, parece que eu me sinto mais leve, parece que eu estou numa harmonia muito grande. Mas é assim, é um ambiente saudável. Agora, quando nós encontramos aquele ambiente de baixa vibração, o que é que acontece com todos nós? Mudamos o nosso humor, sentimos aquela impressão desagradável entranhar em nós. Parece até que o ar não se torna respirável. Nós sentimos dificuldade em respirar, de encher os nossos pulmões, né? Nos sentimos deprimidos, irritados, agressivos. Assim, nós vamos vendo
A importância das informações e de aplicarmos aquelas boas informações que chegam para nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, do meio religioso ao qual pertencemos. A revista Veja trouxe uma reportagem em novembro de 2001 sobre um jovem esportista, Cameron Clapp. Ele tinha seus 15 anos, estava ali na sua adolescência, querendo dar tudo o que podia. Uma noite, junto com os amigos, nós saímos para aquela bebedeira imensa. Então, depois disso, vinha Cameron caminhando pelas linhas de um trem, quando ele foi atropelado. Perdeu 2 pernas e um braço. Quase esteve a óbito. Sorte que o socorro realmente foi quase que imediato. Deu muito trabalho, para os médicos, enfermeiros, para a família, mas conseguiram, pouco a pouco, ajudá-lo na sua recuperação. Ficou muito tempo hospitalizado, mais de 1 ano em cadeira de rodas, aonde demonstrava ali toda a sua revolta, consigo, com os outros e com o Criador. Mas pouco a pouco, a família foi chegando. Aquele meio religioso que ele frequentava, querendo ou não, foi influenciando. E ele passou a compreender, a perceber que ele era um filho de Deus e que o Criador precisava dele naquelas condições para colocar em prática exemplos de vida, incentivando outras pessoas que tinham problemas similares aos dele. O que fez a família, o que fez ele? Conseguiu próteses para as pernas, para o braço, passou então a se dedicar. Ele gostava de esporte, foi fazer o esporte paralímpico, gostava de correr, conseguiu o recorde em corrida à distância, fazia 100 metros em quase 10 segundos, tempo esse próximo desses atletas com o físico normal. Então, vocês veem a aceitação, a influência da família, do meio religioso, mas principalmente nós entendemos que somos filhos de Deus e que podemos, em função do que temos, ajudar a nós e ao próximo. Assim também aconteceu com Cameron Clapp. Qual não foi a minha surpresa? Quando, uns meses atrás, eu assisti no Discovery, Gosto muito, é um programa muito instrutivo, Ali eu vejo e me surpreendi. Lá estava Cameron Clapp, dando depoimentos, mostrando o trabalho que ele realizava. Hoje é dono de uma fábrica de próteses, mas fica ali orientando aqueles que necessitam, assim como ele necessitou, de ajuda, de assistência, de esperança. Isso é muito importante na nossa vida. Gente, isso é uma história real, realmente, viu? E que mostra a importância da família na nossa vida, a confiança que temos que ter naquele que nos criou em todos os momentos da nossa vida. E que tenhamos sempre a disposição de ajudar o próximo, passando bons exemplos, esperança para quem ainda está em revolta. Algumas vezes, querendo ou não, nós acordamos muito tarde. Parece que demoramos a perceber os problemas existentes no nosso íntimo. Então, recorram a essa doutrina. Aí está a doutrina espírita, que nos facilita esse entendimento. Temos irmãos iluminados para nos confortar, para nos trazer mensagens e ensinamentos que muito irão nos ajudar para aquelas dores que estão nos machucando e que devem ser tratados com esforço, com perseverança. E vamos chegar, consequentemente, às boas soluções. Nós temos que viver nesse planeta. Temos que cumprir as tarefas, podemos dizer, as provas e expiações, entendendo que o trabalho nas forças do bem, só não pode ficar armazenada por nós como se nós estivéssemos dentro de uma bolha, dentro de uma redoma, só de bons fluidos. Todos os nossos ensinamentos, os conhecimentos que chegam até nós temos obrigação de passar para o próximo. Enfrentar os desafios, ajudar aqueles que precisam, combater o mal que ainda existe em nós, criando sempre, aquilo que Jesus nos ensinou, o hábito da oração. Vamos nos equilibrar, pode ter certeza. Por mais em situação de desconforto que a gente esteja, isso vai nos equilibrar para continuarmos, querendo ou não, cumprindo as nossas tarefas. Eu não sei o horário. E a nossa atividade religiosa? Será que isso é importante na nossa vida? É um outro fator que nós não podemos desprezar. Porque, querendo ou não, ela mantém o equilíbrio, a harmonia para as nossas vidas. Algo muito importante para que nós possamos passar aos nossos filhos. É a ligação do ser com o Criador.
Por isso, meus irmãos, nós temos aqui dentro dessa casa curso de evangelização, para manter esse contato com aquele que nos criou, aonde nós vamos aprender o quê? As leis da criação. Aonde nós vamos aprender a vida em comunidade. Aonde vamos aprender noções de desencarne. Porque, olha, querendo ou não, eles têm que aprender que nós partimos, nós não somos, o corpo não é eterno. Nós, espíritos, somos imortais, mas o corpo não. Mais dia, menos dias, ele vai perecer e vai deixá-los, né? Então, isso daí, querendo ou não, é passado pelas instrutoras naquele modo suave, mas para que eles possam atender, né? E possam, assim, continuar de uma boa forma na comunidade em que a gente vive. Os ensinamentos de Jesus são sempre colocados para esses nossos pequenos que ali estão. O resultado, gente, eu posso falar a vocês, será muito melhor se nós, pais, também nos comportarmos assim. Passarmos a frequentar as reuniões doutrinárias, os cultos evangélicos, os grupos de estudo. É muito importante, a criança está percebendo, está tendo exemplo do caminho a seguir, né? Isso é de grande valia para eles, podem ter certeza. E os nossos pequenos irão seguir, tenhamos a certeza. E a manutenção da saúde, será que é importante para nós? E como é importante. Esse corpo está aqui e me ajuda a seguir na minha caminhada, a poder trabalhar aquilo que eu preciso, a resgatar coisas que eu estou necessitando. E eu, só espírito, não tenho condições, por isso eu preciso desse corpo. Então precisamos de preservar ele da melhor forma possível, manter aquele regime alimentar, fazer as revisões que temos que fazer, né? Porque, querendo ou não, o nosso corpo é comparado a uma máquina. As revisões são necessárias para o bom funcionamento. Por que nós estamos a falar de tudo isso? Para que nós não possamos ser confundidos com inquilinos descuidados e sermos despejados, né, da nossa casa corporal antes do tempo devido. Nós temos uma tarefa a executar e um tempo para executar. E se não cuidarmos bem do nosso físico, talvez sejamos despejados dele antes do tempo. Há pouco tempo atrás, sabe? Eu estava numa situação aqui com a dor no ciático tremenda. Muito mal estava dando para caminhar, viu, gente? Aí, falaram tanto na minha cabeça, olha, eu não gosto de médico, não gosto de tomar remédio. Aí, forçosamente, a família me levou ao médico, né? Aí fui lá, conversei com ele e chegamos a boas soluções. Não era nada daquilo, o desespero que eu já estava enfrentando, né? Me passou medicamentos, mas ele passou algo que eu fiquei assim em situação de desconforto, sabe? Por quê? Querendo ou não, eu ainda tenho certos preconceitos. Ele falou que eu tinha que ir para uma academia. E academia para mim, que tenho 73 anos, não fazia sentido, gente. Lá é coisa para jovem, para manutenção do corpo, fortalecimento. Eu não entendi assim. Mas as explicações dele chegaram para me ajudar. O que eu tinha que fazer para que meus músculos pudessem se fortalecer. Então eu tive que quebrar esse preconceito. Estou aí, já faz 2 meses, gente, que estou fazendo academia. E a cada dia que passa, sabe, eu estou me sentindo melhor. Hoje eu já caminho, hoje eu já estou me esforçando um pouco mais. Mas eu estava em situação de desespero, viu? Podem ter certeza disso. Faz parte. Então a manutenção da nossa saúde é importantíssimo. Faz parte na nossa vida. Nós temos que entender isso. E os males e vícios que nós ainda estamos sujeitos, males e vícios que nós ainda trazemos, né? E que muitas vezes não sabemos como nos livrar deles. Por quê? Os males e vícios se apresentam, né, como uma delícia, uma facilidade material, uma vontade de viver a vida. Achamos que é só isso que temos que fazer e muitas vezes entranhamos por caminhos que não seriam mais viáveis para todos nós, para a manutenção da nossa saúde, né? E nós fazemos tudo isso porque, muitas vezes, entrar por esse caminho tortuoso da vida, dos males e vícios, muitas vezes buscando poder, buscando fama, prazeres físicos, que a hora que nós vamos ver são coisas momentâneas, não são coisas duradouras, e que vão, a cada dia que passa, nos levando, que a gente passe a mergulhar no quê? Nos abismos amargos de tormentos e dor. Está aí presente no nosso meio, aberto para quem quiser. Nós podemos fazer uso do fumo, do álcool e das drogas, que em qualquer lugar nós saímos por aí e encontramos isso daí com uma facilidade tremenda. Fácil de se comprar hoje em dia.
Mas temos que entender, são elementos que causam grandes distúrbios, enormes doenças, que estão aí, gente, arrasando o nosso físico, a nossa mente. Causam doenças assustadoras em função de prazeres diminutos. Cuidado, meus irmãos. É um alerta, né? Para todos. Cuidado com o fumo, com o álcool, com as drogas, de um modo geral. Receitas, nós temos, se quisermos parar. A receita, o primeiro passo, é o querer. Eu quero parar. Eu tenho força de vontade para melhorar. Mas como que eu vou agir? Orando muito. Frequentando grupos de tratamento específico para as drogas, para o álcool, para o fumo e para outros tratamentos, vícios e males que nós temos. Tem muitos grupos aí para nos auxiliar, né? Outro tratamento. Grupo, além dos grupos específicos. As reuniões doutrinárias. Porque, querendo ou não, gente, vocês vão ver alguém falando sobre isso, esses cuidados que temos que ter para continuarmos a nossa caminhada, né? Temos aqui na casa os passes magnéticos, a quem recorremos, porque recebemos energias, recebemos fluidos que podem nos ajudar a dominar, muitas vezes, os males e vícios que carregamos em nós. E outra coisa, vamos adquirindo confiança em nós mesmos. Coisa muito importante, esse eu quero, eu posso e vou fazer, né? Porque passamos a valorizar, querendo ou não, o nosso potencial. Temos a certeza de uma coisa: se eu fizer a parte que me compete, a ajuda espiritual se fará presente. Temos muitos irmãos iluminados que aí estão atuando, nos ajudando, trazendo ideias que muitas vezes ainda não estamos captando, mas estão sendo lançadas para todos nós. Quando demonstramos, né, o desejo e a ação de modificar, eles se fazem presente. Temos no Evangelho que vem nos dizer: ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte. A parte que o Pai deve fazer, ele envia seus auxiliares, para que saiamos dessa reencarnação como vencedores. Um engenheiro civil chegou numa obra a qual ele era responsável. Chegou ali, foi caminhando, logo na frente viu um pedreiro. Chegou no pedreiro e perguntou para ele: o que é que você está fazendo? O pedreiro disse: estou assentando tijolos. O engenheiro falou: muito bem, continue. E saiu. Logo mais à frente, ele viu outro pedreiro. Chegou nele e perguntou: o que é que você está fazendo? Aí o pedreiro falou para ele: eu estou fechando esse cômodo. Ele abaixou a cabeça, saiu, ainda não era a resposta que ele estava querendo. Logo mais adiante, lá estava o servente, a trabalhar, mexendo a massa. Ele puxou a cabeça, falou: deixa eu chegar até ele. Chegou no servente e perguntou: o que é que você está fazendo? E qual não foi a sua surpresa quando o servente veio falar para ele: estou ajudando a fazer essa catedral. Aquilo encheu ele. Ele viu alguém que sabia do objetivo do trabalho executado. Não aquele que sabia só parcialmente, mas aquele que sabia onde buscar, né, o objetivo real que ele tinha que conseguir. E aí eu faço aquela pergunta, né? Como será que estamos nós nessa nossa caminhada? Sabemos realmente o objetivo a alcançar? Estamos trabalhando para alcançar resultados positivos? O Criador, pode ter certeza, traz muitas respostas aos nossos questionamentos, mas, na maioria das vezes, nós ignoramos. Às vezes deixamos o comodismo falar mais alto e continuamos a nossa caminhada na nossa ignorância. Vamos procurar, meus irmãos, fazer uso de algo que o Criador nos deu, a nossa inteligência, os nossos talentos, para atingir realmente os objetivos maiores que nos compete. Por isso, a grande preocupação quanto à formação dos jovens com a casa espírita, com a doutrina espírita, para que eles possam entender a necessidade de se melhorar dia a dia, ser um espírito, uma criatura melhor, que trabalhem para a regeneração desse planeta Terra e assim caminhando, né, rumo ao objetivo maior, que é de todos nós chegarmos ao Pai. Nós somos criaturas importantes para o Criador. Ele conta conosco, não só para a nossa melhoria, mas para puxar a mão de muitos irmãos que ainda estão a despertar. E estou encerrando, né, trazendo uma frase que está nesse livro do Richard Simonetti,
Não pise na bola. Ele torna a falar. Não pise na bola. Passe adiante as suas experiências, seus conhecimentos. Muitos irmãos necessitam de nossas atuações no bem para terem como exemplo a seguir. Era essa, gente, a mensagem que eu tinha para trazer. Vamos em paz.